A Juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão temas que têm a ver com o apoio prestado no meio natural de vida e peço desde já desculpa pela voz nasalada decorrente do estado gripal. Vamos abordar então nesta sessão a questão do apoio junto dos pais, o apoio junto de familiar, junto de pessoa idónea e noutras sessões iremos falar do apoio para a autonomia de vida. Nesta sessão em particular vamos ver que princípios e procedimentos a que deve obedecer a execução destas medidas de apoio junto dos pais ou de familiar e de pessoa idónea. É preciso desde já ter em atenção que estas medidas só são admissíveis na medida em que sejam estritamente necessárias para a salvaguarda da situação de perigo em que se encontra a criança ou jovem. Não pode haver intromissão na vida íntima e pessoal dos intervenientes sem que haja uma estrita necessidade dessa intervenção, porque estas medidas implicam que haja intromissão e, portanto, é preciso ponderar até que ponto é que essa intromissão é necessária. Há, pois, aqui um princípio de necessidade e de intervenção mínima que tem de ser respeitado. Relativamente à medida de apoio junto dos pais, ela pressupõe que, feita a avaliação da situação de perigo, se reconheça que os pais têm competências parentais para remover essa situação de perigo. Será elaborado um plano com as ações que devem ser levadas a cabo no âmbito da execução dessa medida, que defina as ações, os deveres, as obrigações de cada um dos intervenientes, tendo em vista esse objetivo. Obviamente que terá de ser ouvida a criança ou jovem e solicitar até a sua colaboração para que esse plano de intervenção seja bem sucedido e poderá haver lugar à sujeição desses intervenientes, da criança ou jovem e dos pais, a planos de formação e de preparação até para o exercício das competências parentais. Por vezes basta formar, basta definir estratégias e ensinar estratégias que devem ser implementadas quando se verificam determinadas situações que configuram perigo. No que se refere às medidas de apoio junto de outro familiar ou de pessoa idónea, é preciso verificar a relação afetiva da criança ou jovem com essa pessoa, quer seja familiar, quer seja pessoa idónea, verificar qual é a disponibilidade dessa pessoa para assumir o encargo da criança e manter as relações afetivas que a criança ou jovem mantém com o seu agregado de origem. É preciso que haja um diálogo entre essa pessoa e o agregado de origem, de forma que haja concertação dos esforços no sentido de preparar a criança ou jovem ou para retornar ao seu agregado de origem junto dos pais ou para prepará-la para a vida futura, para uma autonomia de vida. Portanto, é necessário, para além disso, que essa pessoa idónea ou familiar tenha disponibilidade para frequentar as ações de formação que se revelem necessárias, que siga as instruções do técnico gestor que no dia a dia vai monitorizar a situação da criança ou jovem e verificar a evolução da medida que está em execução. É preciso assim que a pessoa idónea ou familiar tenha características pessoais que lhe permitam dedicar-se à criança ou jovem em termos de disponibilidade e de receptividade relativamente à sua família de origem, de forma a verificar-se ao longo da execução da medida se é viável ou não reintegrar aquela criança ou jovem no seu agregado de origem. Ao mesmo tempo que a criança ou jovem é integrada no agregado de familiar ou de pessoa idónea, serão também trabalhados os pais, de forma que, se foi no seio desse agregado se verificou a situação de perigo por ação ou omissão dos pais, de forma, portanto, a verificar se adquirem as competências necessárias para que tal situação de perigo não se volte a verificar e ganhem aptidões para, no futuro, saber reagir sempre que se verifique outra situação similar.
Portanto, existe uma sintonia em termos de execução dessas medidas, em que o agregado de origem não fica de fora. É preciso trabalhar quer o agregado onde a criança foi colocada, quando não seja aplicada uma medida de apoio junto dos pais, quer o agregado dos pais. Para além disso, no que se refere à medida de confiança à pessoa idónea ou familiar, é preciso verificar se essa pessoa também reúne determinados requisitos. Terá, em princípio, uma idade superior a 18 e inferior a 65, contudo, em certas situações, quando exista uma relação efetiva estruturante que aconselhe que, apesar da pessoa não estar nesses limites de idade, que a criança seja colocada no seio do seu agregado, excepcionalmente esses limites etários poderão não ser respeitados. É, para além disso, necessário que a pessoa idónea ou familiar não tenha sido condenada por crimes contra bens pessoais, a liberdade, a integridade física, a liberdade ou a autodeterminação sexual. Portanto, é preciso verificar se essa pessoa oferece condições de segurança para acolher uma criança ou jovem. É preciso verificar a sua disponibilidade para depois permitir e facilitar e promover a reintegração do jovem na sua família de origem. Para isso, será aconselhável que não exista uma grande distância geográfica entre o agregado acolhedor e o agregado de origem, de forma que possam existir contactos entre os agregados e a criança ou jovem não perder o contacto com a sua família de origem. Essas ações que são desenvolvidas no seio dos dois agregados, no agregado acolhedor e no agregado dos pais, visam promover, portanto, o pleno desenvolvimento da criança ou jovem. É sempre esse o foco destas medidas e será monitorizado em conformidade. Portanto, terá de se verificar a cada passo qual é a evolução que se verifica na criança ou jovem, e logo que se verifique que cessou a situação de perigo e que a criança ou jovem está capaz de se autodeterminar de face a determinadas situações e que os pais adquiriram as competências necessárias para cuidar novamente da criança ou jovem, será declarada cessada essa medida e reintegrada, se for caso disso, a criança ou jovem no seu agregado. Não sendo possível o retorno ao agregado, tentar-se-á que a criança ou jovem desenvolva as capacidades necessárias para autonomamente desempenhar um papel apto na sociedade, e, como iremos ver noutra sessão, será possível aplicar uma medida de apoio para a autonomia de vida, em que, desenquadrado do seu agregado de origem, poderá ele próprio receber os apoios necessários para autonomamente estar inserido na sociedade. Em todos esses passos da execução da medida de apoio, quer junto dos pais, quer junto de outro familiar, quer junto de pessoa idónea, será sempre ouvida a criança ou jovem, ir-se-á sempre colher a opinião da criança ou jovem, bem como dos pais, que terão de ser informados a cada passo daquilo que vai sucedendo quando a criança não lhes tenha sido confiada. A família acolhedora também terá direito a receber toda a informação necessária para que possa cuidar devidamente da criança ou jovem. Para isso terá de haver um diálogo necessariamente entre eles e os pais, de forma que toda a informação médica, por exemplo, da criança, lhes seja transmitida e possam ser prestados à criança ou jovem todos os cuidados de saúde de que carece. E quem fala em cuidados de saúde também fala cuidados de educação especial e outros que sejam necessários para, no cotidiano da criança, serem acautelados todos os seus interesses. E relativamente a esta questão dos procedimentos aplicáveis durante a execução das medidas de apoio no meio natural de vida, penso ter dito o essencial. Agradeço a atenção e desejo boas festas a todos os ouvintes.